Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o João e esse é o Ciência Underground. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma discussão que ela é bem comum até, bastante discutida quando a gente está falando sobre criacionismo, mas de forma geral, ciência contra senso comum, né? Que é a ideia de teoria. O que é uma teoria, afinal? A gente que foi treinado a lidar com criacionista, aprendendo, até fazendo mímica do Dawkins, né? A gente aprendeu, por exemplo, naquele livro dele, O Maior Espetáculo da Terra, ele cita duas acepções da palavra teoria que ele pega do dicionário Oxford de inglês. Eu vou citar aqui a primeira acepção, eu vou ler, e depois a segunda, tá? Teoria, acepção 1. Conjunto ou sistema de ideias ou afirmações apresentado como explicação ou justificativa para um grupo de fatos ou fenômenos. Hipótese que foi confirmada ou estabelecida por observação ou experimentação e é proposta ou aceita como explicação para os fatos conhecidos. Declaração do que se considera como as leis, princípios ou causas gerais de algo conhecido ou observado. Teoria, acepção 2. Hipótese proposta como explicação. Por conseguinte, mera hipótese, especulação, conjectura, ideia ou conjunto de ideias a respeito de alguma coisa, opinião ou ideia individual. Tá, então a gente aprendeu lá com Dawkins. O que acontece? Cientistas usam a palavra teoria na acepção número 1, enquanto criacionistas usam, por ignorância ou por tática, acepção 2. Isso é correto? Na verdade, não é bem assim. Eu não consigo concordar muito com esse argumento e é isso que eu vou tentar explicar a seguir nesse vídeo. Acontece que na prática, se você for olhar, não é verdade que nós, cientistas, a gente utiliza a palavra teoria só para coisas que estão bem estabelecidas. É muito fácil demonstrar esse ponto. E esse vídeo que eu estou trazendo aqui ele é essencialmente uma repaginação de uma ideia que o Arlind Stoltfus, que é um biólogo evolutivo, ele já discutiu sobre isso. Eu recomendo, eu falo sobre isso também no meu texto na coluna, né, na revista Questão de Ciência, na coluna que eu tenho lá. Então, se você quiser algo mais detalhado, está escrito lá, você pode conferir, tá? Só pesquisar João Lucas da Silva, Questão de Ciência, você vai encontrar, tá bom? Beleza. Por que não é verdade que cientistas usam a palavra teoria só para algo estabelecido, enquanto que o senso comum não? Poderia dar vários exemplos, mas eu resumi aqui, tá bom? Então, se quiser mais detalhe, vai lá no texto. 1803, a gente tem um carinha que vocês vão lembrar do ensino médio, que é o John Dalton. E ele fala sobre, aspas, nova teoria, fecha aspas, dos átomos. Ele está falando sobre uma teoria de constituição atômica da matéria que não era definitivamente estabelecida no período em que ele estava falando. E ele está usando o nome teoria, o termo teoria. A gente está falando de um cientista de renome. Beleza. O que acontece aqui também com 1912, já século XX? Alfred Wegener. Todo mundo lembra ele por conta da teoria da deriva continental, certo? O problema é que, antes mesmo de a gente ter evidência para essa teoria, evidência assim, contundente, né? Obviamente, quando ele propôs, ele trouxe alguma evidência. Mas antes da gente ter uma evidência contundente, uma aceitação ampla, utilizava-se o termo teoria da deriva continental. Por exemplo, tem um artigo publicado, eu fui ver na literatura, em 1928, publicado na Nature, tá? Que ele discute justamente um simpósio sobre a teoria da deriva continental. Teve um simpósio, de forma alguma que a teoria estava estabelecida e todo mundo contente, mas ainda assim, tá aí, teoria da deriva continental. Mais um exemplo. Agora, eu não poderia deixar de citar, por exemplo, nosso querido e amado Charles Darwin. Na Origem das Espécies, gente, vocês podem ver, né, quem já leu pode até falar que eu não estou mentindo, que o Darwin ele usa a palavra teoria quando, por exemplo, ele vai se referir à teoria da seleção natural, que não era, tipo assim, amplamente estabelecida na época. Ele estava propondo um mecanismo, assim, quase que novo, né, quase que exclusivamente novo. Não é verdade que aquilo dali era extremamente
era apoiado pelas evidências. Não, o Darwin coletou uma série de fatos, é verdade, mas numa publicação que não tinha sido, assim, vamos dizer, submetida ao escrutínio científico, correto? Ainda assim ele utilizava a minha teoria, ou a teoria da seleção natural. Ele usa a teoria da descendência com modificação, e a gente sabe que não era amplamente aceita. E curiosamente também ele usa até teoria da criação, se você não está satisfeito ainda. Então isso está tudo lá na origem das espécies. Ai, João, mas você está trazendo só coisa velha, ninguém hoje em dia fala isso. Tá, vamos com calma. Por exemplo, o Sewall Wright, que foi um dos arquitetos da síntese, ele tem essa teoria dele, né? Foi publicada lá nos anos, acho que 1930, alguma coisa assim. Deixa eu até checar aqui para não passar uma fake news, né? Shift Balancing Theory foi proposta em 1931 pelo Sewall Wright, originalmente, não com esse nome, né? Depois ele nomeia. Mas é interessante, se você ver na literatura, eu encontrei um artigo, por exemplo, de 2012, publicado numa revista boa, na PLOS ONE, em que ele fala o seguinte, abre aspas, os resultados estão de acordo com as expectativas da teoria do equilíbrio móvel de Wright e representam, até onde sabemos, a primeira demonstração empírica dessa teoria amplamente contestada em um sistema natural. Fecha aspas. Preciso falar mais alguma coisa? Beleza, aí a gente pode falar da teoria neutra da evolução molecular, que também, sim, todo mundo, lá desde o começo até das discussões, o pessoal estava falando em teoria neutra. Mas tem um exemplo que é muito bom e que as pessoas parecem... Como assim vocês não percebem esse erro, então, de falar que cientista usa só a palavra teoria só para uma coisa que é muito boa, muito bem suportada pelas evidências? Gente, teoria das cordas. Só tem prestígio porque é da física e é entupido de matemática complexa. Mas não existe evidência empírica robusta que suporte teoria das cordas. Ainda assim, todo mundo fala teoria das cordas. Que diabos então está acontecendo? É a hipótese das cordas. Não, na verdade é teoria das cordas. E era a teoria da deriva continental, era a teoria neutra de evolução molecular, era a teoria do equilíbrio móvel. Sabe por quê? Porque teoria não tem a ver com grau de suporte empírico. Então, para resumir essa sessão aqui do vídeo, não é verdade que nós cientistas guardamos a palavra teoria para, abre aspas, uma explicação abrangente de algum aspecto da natureza que é sustentada por um vasto conjunto de evidências, fecha aspas. Não é verdade. A gente usa de maneira mais frouxa. Por quê? Existe uma boa razão para isso, galera. A gente pode até voltar no próprio dicionário Oxford, que eu citei lá no começo. Na verdade, ele traz uma boa ideia do que é de fato uma teoria. Conjunto ou sistema de ideias ou afirmações apresentado como explicação ou justificativa para um grupo de fatos ou fenômenos. Declaração do que se considera como as leis, princípios ou causas gerais de algo conhecido ou observado. Uma teoria é só isso. É um sistema de ideias ou afirmações apresentado como explicação ou justificativa para um grupo de fatos ou fenômenos. Não precisa ser bem suportado por evidência. Tá aí a teoria das cordas. Tá aí qualquer teoria quando nasce. Tava a teoria de Darwin quando nasceu, a teoria da descendência com modificação. Entende? Tá, agora beleza. A gente tem que dizer uma coisa. Não é porque a palavra teoria não significa isso que as pessoas dizem que toda teoria vai ter o mesmo peso. Não. Isso é um engano também. Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando é simplesmente uma questão da gente ser mais honesto, intelectualmente mesmo, tá? E também que, agora voltando para o ponto da epistêmico, né? A gente comparando teorias, não é porque todas são teorias que elas são igualmente bem suportadas. Isso, obviamente, é falso. A gente sabe, por exemplo, que a suposta teoria do design inteligente não é bem suportada pelas evidências. Um criacionista dirá que sim, mas, né? O que acontece, então? A teoria da evolução, ela é uma teoria e o que define ela ser uma teoria não é
ela ser suportada por boas evidências, parará e parará. Porém, é verdade que a teoria da evolução é muito bem suportada pelas evidências. E você tem... Então, por que ela é uma teoria e é uma teoria boa? É uma teoria forte, é uma teoria poderosa. Porque ela explica uma gama de fenômenos biológicos, ela explica muita coisa. Lembra que teorias são estruturas explicativas, né, para fatos ou fenômenos? Então, a biologia evolutiva ela explica uma ampla de fenômenos e fatos biológicos. Ela é, sim, sustentada por muitas evidências e ela é muito melhor do que as teorias rivais. E aí você pode chorar o quanto você quiser nos comentários, meu amigo criacionista. Tá bom? Espero que meu ponto principal tenha sido entendido. Se quiser mais detalhes, leia o meu texto na questão de ciência. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.